Oi, doutor Cláudio, tudo bom? Olá, Tainá, tudo bem com você? Tudo isso. Primeiramente, agradecer por ter aceito o convite para falar um pouco com a gente. Bem, Tainá, vamos aqui explorar esse caminho, este mundo do TDAH, que não é pouca Já coisa, né? muita coisa, Diagnóstico aí delicado, sim, diagnóstico delicado, o curso da doença ali exige que as pessoas tenham uma paciência para entender, ver os fatores adversos da medicação, o que compensa, o que não compensa, o acompanhamento psicopedagógico, inclusive, que é a sua área, não é pedagogia? eu sou estudante. Pois é, toda essa importância que tem de professores, pais, para observar e darem adequada condução para, para esse transtorno que leva a prejuízos muito grandes. Né? E se identificado precocemente, tanto melhor. E aí facilita que a pessoa ali tenha um curso mais favorável. É, eu me interesso muito porque sou um TDAH. Fiz até esse filtro aqui, ó. Ah, está fazendo a Sim, campanha. queria começar fazendo algumas perguntas, assim, porque vou começar pedindo para o senhor explicar o que é o TDAH, porque ainda existe muita gente que não sabe e tal, então é sempre legal ressaltar assim, o que é de fato o TDAH para que as pessoas que não saibam passem a conhecer um pouco. É muito importante, né, a gente saber o que é a doença, porque confunde. Veja você como é delicado. Se você for ler critério diagnóstico de TDAH, ou mesmo se você fizer as respostas ao questionário que leva ali o médico, o psicólogo, né, no caminho do diagnóstico, você pode ficar falsamente induzido. Você fala, puxa, mas eu tenho isso, eu bato aqui meu dedo na perna, eu fico agitado, eu levanto demais na cadeira, eu fico desconcentrado, eu tenho aqui algumas características de impulsividade, e nisso a pessoa se autodiagnostica, fala, eu tenho TDAH. Só que veja você, a delicadeza e a arte que vem da experiência profissional e dos conhecimentos que estão aí para a gente aplicar do jeito adequado, são os que vão fazer que você não incorra nesse risco, né? Porque se você for ler os critérios, bate muito com ansiedade. Então você fala, ah, mas e aí agora? É ansiedade ou é TDAH? Aí depende do que a pessoa quer enxergar. Né? E todas as outras alterações, e a ansiedade é um tema, me interessa muito esse tema, porque ela está na base de tudo. Né? A depressão pode vir de uma ansiedade, a mania do transtorno bipolar piora com a ansiedade, as fobias pioram com a ansiedade, o pânico é a ansiedade no seu mais alto grau. Então, o TDAH ele tem especificidades que têm que ser observadas pelo médico, especificamente ele, o neurologista ou o psiquiatra, para identificar aquela situação e acender ali a, opa, isso aí pode ser TDAH, e aí eu vou precisar ainda de um auxílio, tanto do colégio da criança, com relatórios ali das diretoras, então a pedagogia fazendo um bom papel para saber o que tem ali de diferente, inadequado naquela criança para aprendizagem, quanto os pais. O diagnóstico, ele prescinde que a pessoa tenha aquela situação, as agitações ou a desatenção, em dois ambientes, né? Não é só na casa, não é só no trabalho, não é só na escola. Então, o TDAH, respondendo à sua pergunta, é uma condição que envolve desatenção, impulsividade ou ainda hiperatividade. Então, você tem o tipo combinado do TDAH, que envolve duas dessas características, né? E você tem o tipo que é o mais comum em meninas, que seria apenas o de desatenção. Não tem a hiperatividade envolvida. Uhum. É bem complexo, mas acho que todo mundo entendeu, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre tratamento. Eu queria que o senhor falasse sobre, assim, a importância da psiquiatria, assim, no tratamento de um TDAH. É. Ó, primeiro, eu acho que também convém a gente falar da prevalência, né? Comum, né? TDAH vai ali de 5 a 7% das crianças, e como o público que nos vê não é o infantil, veja que os adultos também manifestam, né? Uhum. Desses 5 a 7% das crianças, né, acaba continuando ali
70% dos adultos, algum grau. Aí a pessoa pode pensar, mas então esse é um diagnóstico que é inventado, que é fácil de ter. E aí a explicação é, veja, há diferenças na circuitaria cerebral. E o tratamento medicamentoso, ele passa justamente na tentativa desse ajuste fino, principalmente de dois neurotransmissores, que são a noradrenalina e a adrenalina. Mas o tratamento não fica só na medicação. Pelo contrário, você tem que fazer ali a reabilitação cognitiva, que eu acho que é um tema de uma outra live que você está fazendo, né? Já foi explorado isso, né? Ou vai ser? Vai ser. Muito bem. E aí, na reabilitação, você pode incluir aí TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, estratégias ali para a pessoa ter um funcionamento melhor, tanto a criança quanto o adulto, que tem aí esta falha de neurotransmissão, que é um componente biológico da condição, da doença, do transtorno, que é esse déficit de atenção. E você tinha falado da medicação. Acho que a gente pode ficar restrito às duas principais medicações, que são a primeira escolha, que são as medicações, o sal de Ritalina e o Venvance. Conhece alguma dessas, Tainá? Ritalina. Ritalina Fiquei é a por mais um bom usada, né? tempo. Fiquei por um bom tempo. Ficou usando a Ritalina, né? Então, eu acho Ritalina, ela não que se... o Ritalina Pode tem falar. muita dúvida, né? Muita gente, não sei o quê. Sempre tem dúvidas quanto à Ritalina, né? Sim. Pode falar. Pode falar. A Ritalina, ela é o nome comercial do metilfenidato, né? Substância sintetizada aí há já muito tempo. Ela foi ali nos anos 40 sintetizada, a partir dos anos 50, 1950, já estava ali no mercado. Tem esse nome por um esposo cuja cônjuge se chamava Rita. E aí, a princípio, a medicação não foi feita com esse objetivo, né? Como acontece comumente, né? Você faz pensando para ativar e melhorar. Na época era dona de casa, para ficar mais animada, sem características depressivas, e depois acaba se vendo com mais estudos que ele teve essa outra função, para quem tem a característica que hoje leva o nome do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade aqui no Brasil. Então, a medicação ela é antiga, ela então já é segura o suficiente, né? Não é algo que veio, olha, fez-se aí há 5 anos, 3 anos, né? Não é uma medicação nova. Então, o potencial dela de segurança e estudos aí já são suficientes para ter aí uma prescrição coerente, né? Com uma evolução gradual, com observações que façam com que a pessoa tenha aí uma melhora, uma vida adequada e sem os prejuízos comuns aí na infância, né? Que a pessoa desatenta está ali, às vezes o coleguinha vai fazer o bullying, acha que o menino é burro, acaba fazendo ali aquela dificuldade, achando que o menino não é dislexia, é desortografia, quando, na verdade, tem uma alteração que exige ali um cuidado maior, uma percepção aumentada do professor, né, que está ali identificando. Muitas vezes os pais não identificam, né? O menino ali está com 4, 5, 6 anos e não, né, comportamento normal. Então, quando começa no ambiente escolar, por isso que eu falei, já da sua atividade e da pedagogia, para ter ali a importância, né, do olho ali para identificar aquela situação e, assim, conseguir medicar uma criança. Porque uma criança sem a medicação é como se fosse ali, numa comparação que eu achei bastante apropriada, que é um menino sem óculos, né? Uma deficiência visual. Então, pode até enxergar, mas não enxerga direito. E com isso, gasta muito tempo, tem que repetir ali, ficar mais perto, gasta energia para concentrar no que está vendo, e não tem o desempenho satisfatório. E aí os outros acabam achando que o menino é burro. Acontecia muito isso com a surdez, né? Déficit auditivo. A pessoa, inclusive, no passado, surdo-mudo, né? Mudo é uma coisa, surdo é outra, né? Então a coisa evoluiu bastante para a gente saber que um tratamento adequado, a visão adequada da situação vai levar a uma correção, seja ela auditiva, visual, ou ao entendimento que a linguagem tem que ser outra, ou a maneira de tratamento tem que ser outra. E a Ritalina, ela propicia isso, né? É tratamento de primeira linha,
o diagnóstico bem acertado do transtorno de déficit de atenção, e ela não é uma anfetamina, diferente da outra medicação que é o Venvance. Mas o que você gostaria de saber mesmo? Me conta aí, Tainá. Não, então, existem muitas perguntas quanto ao Ritalina, se todo mundo pode usar, não sei o quê. Aí muita gente me perguntou assim sobre se é um medicamento que as crianças, inclusive, podem tomar, se é indicado para criança. Assim, é um perfil bastante seguro, né? O diagnóstico de TDAH, ali você faz a partir dos 6 anos. Né? Antes de 12 anos, a pessoa tem que manifestar alguma alteração. Né? Fala, sou um adulto, que eu comecei com TDAH, opa, isso daí pode ser aí um episódio de mania, pode ser transtorno bipolar, né? Pode ser uma ansiedade de algum grau, que vem aí dos estresses, das adaptações, das exigências do dia a dia, dificilmente será TDAH, ao menos que tivesse lá as características, né, quando você remonta no histórico da pessoa, saber que ele sempre foi um TDAH, que hoje é adulto, continua apresentando a alteração. Então, perfil de segurança é grande, é alto. Né? Naturalmente, como as medicações, ela vem com efeito colateral. Pode dar ali uma taquicardia, pode dar ansiedade, como é um psicoestimulante. Psico vem da mente, né? Estimulante é estimulante. Então, leva a pessoa a uma agitação. Então, a pessoa pode ficar até com uma propensão à irritabilidade. Ela toma tanto uma medicação anfetamínica, como é o sal de Ritalina, quanto um anfetamínico, como é o Venvance. Eles têm diferenças moleculares, né, na sua ação, diferenças na farmacologia, e aí a pessoa pode desenvolver alguns efeitos colaterais. Daí você saber, identificando ali se é o efeito da medicação, fazer ajuste de dose, a própria criança vai entendendo o que tem ali de positivo, de negativo, hora de uso, saber o tempo de vida, porque sim, efeitos colaterais são principalmente esses, né? Boca seca, taquicardia, ela pode ficar com uma agitação, uma alteração, pode ficar ali com a mente muito acelerada, uma ansiedade, então isso pode acontecer com a criança, principalmente com as que estão aprendendo, com adultos também, que estão aprendendo a tomar a medicação. Uhum. Então, boa noite para o Marlon aqui que entrou. Pode dizer, Tainá, só vi aqui o Marlon, que é um amigo. Eu tive alguns efeitos colaterais na época que eu tomava, assim, eu tive muita dor de cabeça, um pouco de enjoo. Aí, com o tempo, eu fui parando de tomar, né? Mas eu tive, assim, alguns efeitos colaterais. Acho que do próprio período de adaptação, né? Entendi, foi, né? Você começou com qual idade? Foi logo quando eu fui diagnosticada. Eu fui diagnosticada em torno com 10 anos. Uhum. Aí eu tomei, eu acho que na fase da infância, né? Mas não foi muito tempo, não. Acho que 1 ano, 2 anos, por aí. Aí depois a gente partiu para... Aí o médico não viu a necessidade mais do uso da Ritalina, que eu comecei com os outros tratamentos que eu fazia de psicomotricidade, eu comecei a ter um rendimento melhor, então a gente foi afastando, foi desmamando a Ritalina. Entendi. Ó, a Virgínia fez ali uma pergunta, né? Qual a diferença entre os medicamentos, né? Provavelmente ela está falando aí da Ritalina e do Venvance. O nome do Venvance é a lisdexanfetamina. Olha aí, pelo nome você já vê que é uma anfetamina e ela na molécula tem uma lisina, que é colocado ali justamente nessa síntese no laboratório, fez-se aí essa lisina para você diminuir o potencial de abuso, que a medicação poderia ter, né, levar ao vício com mais facilidade. Mas a diferença principal é que os não anfetamínicos, como a Ritalina, outro é o Concerta. Só existem esses, né? Ritalina e Concerta. E Ritalina LA, que é a long action, longa duração, né? Que a cápsula dela, ela é revestida, como que é a absorção, para ela ter maior efeito, ela é então colocada encapsulada, um comprimido, que ela fica... A LA tem uma que é cápsula, Concerta que é cápsula, a Ritalina é comprimido. Ela é feita de uma forma que, dentro do estômago, ela tenha como se fossem 2 comprimidos, né, feitos com outros componentes para ela liberar
em 2 vezes. Então, ela dura um tempo duplo, para você não precisar tomar duas. Né? É essa a lógica quando você bota ali a Ritalina LA. O Concerta também é assim, com outro mecanismo da farmacologia. E o Venvance não. O Venvance ele segue outro princípio. Então, a Ritalina ele tem um efeito no transportador de noradrenalina e dopamina. Impede a recaptação desses neurotransmissores. Então, na neurobiologia, a pessoa tem uma alteração somente nessa parte do cérebro, né, frontal, que, dentre outros fatores, leva aí à motivação, ou à integração, as funções executivas que a pessoa tem, né, pensar e fazer, ao foco, a atenção. Então, está envolvido com a parte até do dorso lateral do córtex pré-frontal. Então, a dopamina e a noradrenalina acabam faltando. No exemplo, para ficar aquela coisa mais facilitada, né, a gente fazendo ali um paralelo, eu achei interessante isso que eu ouvi, que é como se fosse uma rede de celular, né? A rede para ligação. Então, quando você está com a rede fraca, você ouve picado, entrecortada a mensagem. Então, é como se você tivesse, nessa comparação, com a noradrenalina e a dopamina baixas. Então, quando você inibe a recaptação é quando ela é reabsorvida ali na sinapse neuronal. As vesículas voltam ali um pouco, ela fica mais tempo fazendo efeito ali no transporte sináptico. Você consegue um efeito mais prolongado da noradrenalina e da dopamina, e aí você, então, corrige essa deficiência que a pessoa tem, inata, né? Que ela já nasce aí com esse prejuízo. Já a lisdexanfetamina, ele é um inibidor competitivo da dopamina e da noradrenalina. Então, a diferença é essa, né? Ele é mais, não dá para dizer necessariamente mais poderoso, né? Porque aí depende, cada pessoa tem um efeito, depende da dosagem, mas ele age de outra maneira e o efeito de duração, do ponto de vista prático, é mais demorado. Demora ali a lisdexanfetamina, o tempo de meia-vida, que é o tempo que ela fica fazendo efeito, é de 13 horas. Então, é o maior tempo de efeito, é do Venvance. Então, isso vai ali, pode participar do critério de escolha do uso de medicação. Entendo. Entendeu, Divina? Aham. E assim, o uso, a questão do uso. Porque eu devo usar todo dia, não sei o quê, mas a pergunta devo usar apenas para estudar ou deve ser tomado todos os dias o uso da Ritalina? Essa pergunta ela é bem interessante porque falado assim, você encontrará profissionais que falam, você dá o repouso no final de semana, né? Nas férias você para de usar. Aí a pergunta talvez seja adequada para pensar nessa lógica. Você faz a mesma coisa com antidiabético ou com antihipertensivo, para quem tem a hipertensão? Você poderia pensar, já que não vai para o trabalho, a pessoa não vai ficar com a pressão alta, como se apenas o trabalho deixasse a pressão alta, ou se só tivesse o problema ali da glicemia aumentada durante os dias da semana, já que é final de semana, você está mais relaxado, não vai ter hiperglicemia. É uma lógica que ela é meio, né, não faz muito sentido. Isso provavelmente acontecia por um desconhecimento, de achando que está fazendo mal a medicação, mas hoje já é bem sabido que não, né, não faz sentido. Você sim pode fazer intervalos de uso, num dia, inclusive, que é uma terça-feira, você não queira usar, você não use, vai fazer outra coisa. E a pessoa, né, no TDAH, a atenção, ela falha por um prejuízo da seletividade. Né? Você pode ver aí uma criança que, quando com interesse de fazer um projeto, ou adulto que está num projeto de trabalho sendo desafiado, ele fica com impulsos adrenérgicos, então tem ali uma dopamina reforçando, ele pode funcionar muito bem. Por isso que muitas vezes inicia a atividade e não dá continuidade, porque a continuidade de uma tarefa não tem tanto prazer quanto o início. Então, tarefas menores podem ser mais bem executadas, finalizadas, e as tarefas que exijam ali um comprometimento maior, que sejam mais chatas, elas não têm ali um sucesso da pessoa na execução. E a atividade de estudo é a mesma coisa. Então, a criança ela fica desmotivada, mas no videogame é legal, né? Ele é feito para fazer essa vontade de jogar e ter a liberação da dopamina. Então, a criança joga, só que não quer saber de ler. Então, é um sinal, né, um indício que pode aí ter uma alteração.
Mas foi isso que perguntou. Assim, então, o intervalo, ele não faz sentido. Você pode fazer um intervalo qualquer dia da semana. Você, inclusive, pode, não quero tomar hoje, não vou testar, não precisa. Aí você não toma. Não tem problema, não tem prejuízo. Né? Mas se você tem que fazer alguma atividade ali que envolva o seu raciocínio, você sabe que aquilo lhe faz bem no sábado, no domingo ou qualquer dia, você faça a contraindicação. É se você já tiver alguma sensibilidade, um efeito adverso, a falta de sono, e, claro, tomar na hora errada. Porque ficar acordado à noite, vou estudar mais, vou tomar hoje para eu caprichar, porque a prova é amanhã. Pode levar a outros efeitos adversos, até nessa psicoestimulação, concurseiro gosta, né, dessa medicação, pode levar até a alucinação, para quem tem a predisposição. Temos uma pergunta aqui do Marlon, olha. Vou ler aqui, ó. Meu irmão sentia muita dor de cabeça quando tomava Ritalina, é normal? Acontece, a dor de cabeça, ela tá aí, né? Mas sintoma clássico que acompanha a medicação pode, inclusive, ter feito com a hipertensão, né? Que ele pode ter tido. Então, tem que observar, avaliar o passageiro. Uma outra pergunta. Muita gente tem medo de tomar remédio porque é controlado, esse tipo de coisa. Aí existe meio que um preconceito nesse sentido, eu acho. Aí tem muitas perguntas, assim, e uma delas é se a Ritalina vicia. Se há alguma coisa que comprove que a Ritalina vicia uma pessoa, um usuário. Então, a dependência é um tema interessantíssimo, né? Você pode ver pessoas que usaram cocaína por algum tempo e não desenvolve a dependência. E pessoas que, com pouco uso, também já ficam ali predispostos de crack ou maconha, que seja. Então, são ativações que a pessoa tem, muitas vezes, da dopamina. Então, isso, sim, pode levar à dependência, né? E fatores de predisposição. Tem pessoas, como eu falei, da cocaína, que não ficam com uso. Por que eu falei da cocaína logo no começo? Porque ela parece, né, com a molécula, né, anfetamina, que é um psicoestimulante. A diferença e o fato de não levar à dependência, a Ritalina ou o Venvance, é aquela diferença que eu falei de ter a LIS, né, a molécula é alterada ali, com a proteínazinha, tem ali aquela alteração química, com o objetivo de diminuir o efeito para a ação não ser imediata. Que quanto mais imediato, isso é uma característica de levar à dependência. Então, falando do ponto de vista de dependência física, do seu corpo pedir aquilo. Então, a Ritalina, para você ficar dependente, eu já ouvi um relato, não cheguei a ler, mas a princípio está descrito na literatura, que a pessoa que faça ali, esmague o comprimido, faça inalação ou injete, ela pode viciar, porque aí ela consegue ali burlar o sistema para ter uma ativação e consegue jogar muita dopamina de uma vez. Mas aí a gente está falando de gente que está fazendo coisinha errada, né? Se ficar ali incômoda de ter usado a medicação, ela não tem potencial aditivo. O uso adequado, com prescrição e acompanhamento, não leva à adição. Pode levar a uma acostumação da pessoa, né, de achar que não é capaz de fazer mais nada, que está só tomando aquilo, mas é comportamental. Aí a TCC pode ajudar, inclusive, você testar como você funciona sem a medicação, é uma boa. Olá, Celina, boa noite para você. Tem mais uma pergunta ali da Ana Luísa. Uhum. Outra pergunta, assim. A Ritalina, ela pode trazer o efeito colateral no futuro de uma criança que usa Ritalina por um tempo, pode, tipo, futuramente vier a ter algum efeito colateral no futuro? Não entendi a pergunta, repete, por favor. Por exemplo, uma criança que ela toma Ritalina, futuramente ela pode trazer alguma sequela, algum problema desse tipo no futuro? Não, até hoje não tem essa associação, né? O que acontece muitas vezes é o inverso. A pessoa que tem TDAH e não é tratada, vai ficando mais velha, descobre a cocaína, ela tem uma chance maior de gostar do uso da droga. Porque a cocaína, ela dá um ajuste, vamos colocar assim, né, temporário no cérebro, dá uma motivação e a pessoa funciona melhor. Então, ela pode achar que descobriu a resolução ali dos problemas dela. Então, você vê aí como é o inverso, né? A pessoa que venha fazendo uso do metilfenidato
ou da lisdexanfetamina é o inverso. Ela vai ficar mais protegida de ser usuário de droga, porque não vai precisar dessa ativação, porque ela está usando já o meio comum e levando o cérebro dela ao funcionamento mais fisiológico, mais normal. Pergunta da Ana foi assim, ó, o Concerta seria um genérico da Ritalina? Não, Concerta também é marca comercial. O princípio ativo é o metilfenidato. Aí você tem empresas, né? E tipos, e são poucos, né? Você tem a Ritalina, a comum, a Ritalina de longa duração, e o Concerta, que é a cápsula de liberação controlada. Ela que dura 10 horas, né? Tem 18, 36, 54 miligramas. São apresentações diferentes, mesma medicação. Só que o Concerta é o mais longo, como se fosse a Ritalina LA. Né? Uhum. Me diz uma coisa, existem muitas histórias assim do transtorno da atenção de pessoas que têm o TDAH entrarem no mundo das drogas, né? Assim, existem pessoas que fazem, que acontece de entrar no mundo das drogas. Então, assim, para um TDAH, é mais propício a entrar no mundo das drogas ou é uma coisa, digamos assim, feito a mesma medida que é feito para qualquer um que pode entrar no mundo das drogas, ou por ser TDAH, a chance de você entrar no mundo das drogas é maior? Olha, o TDAH ele tem associações com outras condições, né? Você pode achar diagnóstico associado com mórbido, com autismo, com bipolar, tem associação. Você tem mais, não é mais chance, né? Uma predisposição ali de apresentar as situações concomitantemente. Isso acontece. Para as drogas é o inverso, né? Se você, inverso com relação ao tratado, né? O TDAH, como você perguntou, não tratado, se ele tem uma tendência maior a gostar de droga, sim. Porque se ele, tendência de gostar, se ele fizer o teste, né? Porque aí tem fatores de personalidade envolvidos, exposição. Porque se o cérebro dele tem essa parte que a gente falou, circuita aí, o neurobiológico está falhando, e a pessoa sente que a normalidade vem com a estimulação do psicoestimulante, no caso a cocaína ou a anfetamina, o MDMA, que também é famoso aí, né? Atualmente ficou famoso há algum tempo, a pessoa sente, então, que ela fica bem diferente, ela fica mais produtiva, a princípio. Então, esse tem mais chance de fazer o uso de abuso, né, da droga. Mas a pessoa que tenha TDAH e esteja fazendo uso da medicação, ela não vai correr esse risco, porque ela já sabe como funciona. Ela não vai partir de um ponto basal ali, basal não. Ela não vai partir do -5 para ir para o 5. Ela está ali já no zero, porque usa medicação. O zero é o normal de todo mundo. Então, ela não vai chegar no 5, porque todo mundo que usa um estimulante, você agora, se você fizer um uso de um estimulante a mais uma cocaína, você vai ficar animadona. Aliás, estava tocando uma rede na sua casa antes da live, você viu? Tomar cuidado aí com as coisas aí. Então, qualquer pessoa que faça uso de droga, der uso de álcool, que fizer uso de maconha, é lógico que vai fazer uma depressão ali da estimulação e a pessoa vai ficar mais relaxada. Mas então, o TDAH que não use a medicação, que venha fazer um uso da droga, sim, vai ter mais chance de abuso, porque ele vai ficar muito estimulado para o normal. Ele vai achar, opa, agora eu estou legal. E aí, sim. É o caminho. Olha aqui, tem a pergunta da Ana aqui. Ó. Assim. Ah, Ana, tá. Estou falando de você, né, Ana? É, Ana, isso aí. A gente se identifica, né, com algumas situações. E aí eu reforço aquela história que eu estava falando da ansiedade. Cuidado para não achar que tudo é TDAH, né? Porque qualquer pessoa pode ter sintomas de desatenção. Você vai ter uma tensão muscular, você vai ter uma irritabilidade. Qualquer pessoa que não dormiu pode ter isso. Ah, mas é meu TDAH que está atacando. Não. Isso daí é você como humana com a sua ansiedade. Então, aí a cuidar da diferenciação, isso de você conhecer-se a si mesmo, né? Tem lá naquele livro que está ali atrás, o livro do Penta. Aquele livro lá traz um pouco disso também, que são os outros componentes que não são só os fisiológicos não são só os cerebrais relacionados à doença, e sim a personalidade, né? A forma como nós enxergamos o mundo, como nós vivemos, as nossas aí, aprendizagens e comportamentos.
Muito bom. E outra coisa, o TDAH, ele tem muito oscilações de humor, eu digo por mim mesma, assim. Sempre, tipo, do alegre ao triste em, tipo, pouco tempo. E muita gente confunde o TDAH com a bipolaridade também, né? Então, não é O para o TDAH inversão. ter oscilação de humor, não. Né? Você vai ter oscilação de humor justamente por isso que a gente falou do que está atrás. São características de personalidade. Se você fizer aí um bom diário, você pode ver que pode estar relacionado às alterações hormonais relacionadas à menstruação, que a mulher vai ter, o homem não vai ter. Só que aí você bota na conta do TDAH. Coitado, não é nem culpa dele. Isso são outras coisas. Mas, de fato, a gente não tem como separar. E daí vem a dúvida, né? E a tendência é a gente falar que, olha, é o TDAH. Não, você tem ansiedade porque a vida tem ansiedade. Né? Qualquer um pode ter. Você tem as suas obrigações. Você tem tanta coisa aí para fazer. Tem que organizar a live, tem que botar a rave, tem que fazer tanta coisa. Tem ansiedade. Então não dá para achar que é necessariamente a causa do TDAH para ter a oscilação. Também o comportamento aí de humor aumentado, diminuído, humor aumentado, diminuído, isso também, né, faz parte da gente se observar, da gente se entender e tolerar, porque a tristeza faz parte da vida. Tem dias que você acorda mais animado, você não vai ter uma explicação. Que quando você está bem, você não vai falar que é o TDAH. Você só vai falar que é o TDAH quando está mal. Que tem essa história aí também, né? Aí, nunca vai ser tudo bem. E aí, né? O quanto não é o TDAH que está fazendo. A Virgínia falou, a Virgínia, que está ali, ó, perguntou, qualquer TDAH tem indicação para as medicações? Virgínia, como é um espectro, né? O TDAH é difícil, você não tem ali um exame objetivo, né? Você não vai dosar no sangue, não vai falar como, está baixo ali, está aumentado, como acontece com o hipotiroidismo, hipertiroidismo, você tem ali mensurações hormonais que indiquem a doença, sempre vai ser delicado você falar categoricamente. Qualquer TDAH tem indicação para medicação? Depende do nível do TDAH, depende de como ele se sente, ele pode ter mais efeito adverso do que o efeito positivo com de medicação, que faz você escolher essas duas que estão disponíveis, né? A Ritalina ou o Concerta, que é a mesma coisa, o metilfenidato, ou o Venvanse, que é a lisdexanfetamina. Então, qualquer, não. Pode ser que, por momentos, não tenha indicação. Ele queira fazer o uso até de outras drogas, como o propiona, não queira usar nada do TDAH, especificamente, mas de uma forma geral, considerando que a pessoa que está ali no espectro de prejuízo, você vai medicar quando a pessoa está incomodada, está tendo prejuízo. E queira, lógico, né? Não tem como forçar isso daí, a pessoa decide se ela quer fazer o uso. E então não dá para dizer categoricamente que sim, mas os TDAHs de diagnóstico acertado, sim, se beneficiariam com o uso da medicação. Dá para pensar em sua integralidade, sim. Uhum. É, deixa eu ver aqui. O medicamento. Então, o papel do Ritalina, qual é o assim, principal papel, função do Ritalina para os TDAHs e para as crianças que estão, eu acho que está tudo incluso, né? Crianças e os adultos. O papel é o mesmo, né? A função. O papel, você fala, o efeito que ele faz na mente, a função É a dele. função. A função vai ser essa, né? A pessoa cumprir prazo, ter uma facilidade maior com executar tarefa, né? Tem interações sociais na escola, executar planejamento. Então, a função é fazer esse aumento de sinal no córtex, especialmente frontal, e partes específicas, né? Tem circuitos neuronais ali que são do dorsolateral, né? Tem processamento ali que acontece. Então, o papel da medicação é aumentar esse sinal que a gente falou, né? Mais dopamina, mais noradrenalina para aumentar o sinal, para atingir a normalidade que ele fisiologicamente por ele próprio não consegue, pelo transtorno, pela doença que tem, né? Uma incompetência do seu próprio mecanismo do corpo fazer isso. Então precisa da ajuda da medicação para ficar adequado. Então você sai do que seria do desconforto, né, do que está ali, do sofrimento, do que está errado, do que está rebaixado, para atingir ali um platô da normalidade. Ó, a Ana Luísa perguntou como diferenciar os sintomas de TDAH e ansiedade. A gente já começou, já comecei falando disso, não foi, Tainá? Da ansiedade, porque isso é importantíssimo. Isso pode fazer a pessoa não fazer um uso excessivo da medicação
E aquilo do conhecer-se a si mesmo. Está no portal de Delfos, isso dos antigos, né, dos gregos, tinha lá essa plaquinha na inscrição do Templo de Delfos. Então, você tem que conhecer, né, como você funciona. Seja por período do mês, seja porque está com trabalho aumentado, seja porque está com noite sem sono, seja porque você age com ansiedade e aparece determinada alteração que não aparece necessariamente quando você está ali com TDAH, porque vai ser a mesma coisa. Se você for ler os critérios diagnósticos, você vai ter, muitas vezes, uma hipercinesia, né? Ou você mexe muito, ou você desconcentra muito, né? Tem as alterações de atenção, pensamentos entrecortados facilmente, né? Facilidade de você tirar o foco de uma coisa e levar para outra, dá um alt tab muito rápido, mas não volta. Então, se perde com a mosca que está voando, ao invés de fazer ali o que você está fazendo, vem uma música, você vai para aquilo. Claro, quando a atividade que você está executando não é compensatória. E aí você vai falar, estou ansioso porque eu estou desconcentrado. Um dos critérios diagnósticos da ansiedade é falta de concentração. Então, a diferença vem de você conhecer, de você fazer uso com a medicação, por vezes com um teste terapêutico, em você usar outras situações para controle da ansiedade, também TDAH, como meditação, como você categorizar, né, saber que nível que você está com ansiedade, aprendendo a botar nota. Também tem naquele livro lá no meu site. Né? Porque com isso você se conhece. Você sabe, eu estou ansioso hoje. Você está ansioso, ainda vai tomar uma medicação para TDAH, vai tomar ainda qualquer uma dessas que a gente falou, a tendência vai ser piorar, porque pode cursar com nervosismo, irritabilidade. Então, vai fazer ali um áudio de meditação, vai ali tomar o banho quente, né, para não se perder nisso. Eu acho bem importante falar que o autoconhecimento, pelo menos para mim, foi uma chave bem importante para eu acessar a superação do TDAH. Então, eu acho que no momento que eu comecei a me conhecer melhor, não conhecer claro que conhecer outras histórias de outros TDAHs é muito bom, é você compartilhar, mas jamais comparar a sua história de TDAH com outro, porque eu acho que cada história é única. Então, você tem que se conhecer para conseguir acessar essa chave. Então, eu acho importante também, a partir do momento que você se conhece, você vê a questão também do uso de medicamento, porque às vezes é um remédio, né? Então, às vezes funciona para uma pessoa e funciona para outra. Então, eu acho que falar sobre essa questão de autoconhecimento é bem importante. Sobre dosagem, né, também, que é interessante a gente saber. Rapidinho. Pode falar. Fernanda, vai ficar salvo sim aqui no meu Instagram. Vou deixar aqui no IGTV, tá? Eu dizia ali das diferenças, né, de medicação, que hoje o tema Ritalina. Então, meia-vida é o tempo de decaimento da droga com efeito no organismo. Ou seja, para simplificar, a gente ter um entendimento, é o tempo que ela faz o efeito. Então, se ela tem uma meia-vida de 4 horas, não quer dizer que o efeito máximo dela foi com 4 horas, porque ela faz o efeito ali com muito menos tempo. A Ritalina, a lisdexanfetamina, 20, 30 minutos já estão fazendo efeito. Por isso que você tem que tomar. E a meia-vida é de quanto tempo da Ritalina? A Ritalina, a comum é de 4 horas. A de longa duração, 8 horas. O Concerta vai para 12 horas. E a lisdexanfetamina, 13. Por que que a pessoa, o usuário, tem que saber desses números, desse conhecimento? Ele não vai lá inventar de tomar uma lisdexanfetamina depois do almoço. Né? Ela tendo ali uma meia-vida de 13 horas, se ele toma uma dosagem alta, que ela tem de 30, 50 e 70 miligramas, você vai ficar acordado até mais tarde, vai perturbar o sono, no dia seguinte vai querer acordar mais tarde, não vai poder, ou seja, faz aquela cascata que não pode. O sono é primordial, tem que estar controlado aí. Né? Para qualquer distúrbio de ansiedade, o foco ali é você entender como é que está o sono, o que está atrapalhando, para corrigir. Então, você que toma Ritalina comum, aí você pode tomar 2, até 3 vezes por dia, fazer o cálculo, conhecer o seu corpo e a hora que você toma. A long action é feita para tomar uma vez só. Ah, vou tomar uma long action aqui 8 horas, dá 20 horas. 8 horas da noite, né? Olha, mas que sentido faz? A menos que a pessoa
esteja propositadamente querendo ficar acordado aquele período, convém. Inclusive para trabalhos, né? Pessoas que sejam TDAH, observar a importância do sono. Né? Sono que a pessoa não está tendo, ela não vai ter liberação de uma série de hormônios, faz interferência com a absorção de comida, então faz engordar mais. Tem a grelina envolvida. Outros hormônios tantos que de apetite, que a pessoa acaba tendo um prejuízo. Então, qualquer situação, inclusive, que a pessoa já tem de predisposição de alguma doença, em especial das psiquiátricas, não tem indicação de inventar atividade noturna, seja de diversão, seja de trabalho. Claro que se fizer uma vez ou outra, o prejuízo será menor. Mas fica mais difícil de regular depois, ainda mais quando a regulação está vindo com um mecanismo que é exógeno, né, com a medicação. A pessoa fica na dúvida, não toma o comprimido, acaba que, para ela voltar ali para a normalidade, acaba demorando mais tempo para voltar para o eixo. Eu acho bem importante essa questão de sono, porque eu mesma, quando eu sempre que, tipo, durmo tarde, não durmo, não digo nem dormir, tipo, 10 horas, não durmo bem, eu fico agitada no outro dia. Então, eu uso sempre o exemplo de criança. Criança, quando tá com sono, ela fica agitada. Então, eu acho que o TDAH, por ter hiperatividade, é tipo muito ruim. Então, eu quando não durmo, por exemplo, no outro dia eu não consigo ser produtiva de forma alguma. Eu fico estressada, eu fico com dor de cabeça, eu fico agitada porque eu não consigo me concentrar em nada. Aí eu fico tentando fazer mil e uma coisas e não consigo me prender à atenção, porque estou cansada, então eu fico tipo eufórica. Até meu coração fica palpitando. Isso, e às vezes dá fotofobia, né? Você pode Você sentir tem, ali eu uma acho super sensibilidade. importante para TDAH a questão de rotina. Então, eu acho que rotina é tipo, crucial para um TDAH. É isso aí. E aí a pessoa vai dizer, mas é por causa do TDAH? Não, não. Pessoa qualquer sem TDAH que tem aí uma noite com privação das fases do sono, lógico que vai ter alguma repercussão, né, que envolve também, estava falando ali da fotofobia, né, a sensibilidade aumentada à luz e irritabilidade no outro dia, né, além da falta de concentração. Aí vai comer mais para compensar ou come menos. Então tem que identificar isso para não botar a culpa, TDAH, nada, é noite que você não dormiu. Olá, meu amigo Cristiano Flores, está aí na área. Vamos ver por aqui. Nem 8 nem 80, né? Que tem. Existe também a negação de você não aceitar que tem TDAH. E também tem a questão de o TDAH virar a muleta, de tudo é o TDAH, né? Eu acho que a Eu gente pode não consigo reforçar. porque eu tenho TDAH. Então, acho que tem que ter um equilíbrio entre esses dois meios, nem ir para não tenho, que eu acho importante você se aceitar. Tanto é que eu estou usando aqui, ó, meu filtro, eu sou TDAH. Então, eu acho muito importante você se aceitar, porque no momento que você se aceita, você se submete a em busca de ver as estratégias que você precisa bolar para, tipo, superar o TDAH, vendo como base a sua história. Então, eu acho bem interessante. É isso aí. Para Vale mim, para é tudo. primordial com autoconhecimento. E não forçar, né? Que a pessoa vai querer achar que tem, também consegue. Né? Não só com o TDAH. Autismo está acontecendo bastante isso. Né? Os diagnósticos, eles são complexos. Do ponto de vista, não é uma radiografia que vai ver o osso quebrado. Né? Você não sai ali com um exame. Não há exame diagnóstico de TDAH. Não adianta fazer potencial evocado e achar que aquilo resolve. Você poderia até tentar uma ressonância magnética funcional mais específica, mas isso não é de rotina, não é assim que funciona, então não há exame diagnóstico que não seja a observação clínica, o uso das ferramentas de rastreio, que são os questionários, o psicodiagnóstico, né, ferramentas que o meu psicólogo também usa para subsidiar o diagnóstico do psiquiatra, do neurologista, do médico que está envolvido com a área, a custo de você, né, não processando todos esses caminhos aí para um diagnóstico adequado, você ou ter um diagnóstico de algo que você não tem, ou deixar de ter o diagnóstico que você tem. E as duas condições são ruins. Né? Verdade. É muito importante. Eu digo que, assim, para o TDAH também, eu acho que é
uma coisa muito importante é grupo de apoio, né? Então, pessoas que também têm o TDAH, famílias que apoiem você. Então, eu acho que essa é uma coisa muito importante para a vida de um TDAH, facilita o grupo de Eu acho que o apoio. grupo de apoio tem este componente de facilitar a psicoeducação, né? Você descobre ali que existe uma associação, você sabe que tem outras pessoas que vivem o mesmo que você. Isso vale Uhum. para qualquer doença, né? Se você tem uma amputação de um membro, é bom também conhecer outro pessoal que também tem ali a perna amputada para saber o que acontece na legislação, como é que faz atividade física, onde tem, né, algum benefício, o que, que você tem de vantagem. É só ter o medo, né? Ter o medo não, só ter a responsabilidade de não querer inverter isso, né? Não forçar que tem uma coisa quando não tem. Eventualmente a pessoa que tem venha tomando uma medicação, né, para o TDAH e ela então, numa avaliação mais minuciosa, mais apurada, veja ou conclua-se que naquele momento que ela olha, eu não tenho TDAH não, a pessoa também olhar com tranquilidade e ver, olha, né, no dia que foi feito o diagnóstico, um diagnóstico errado, mas que apresentava, levava aquilo. Isso acontece, né? A pessoa ela chega no consultório de uma maneira e muitas vezes você ali, como o avaliador, você se influencia e pode sim, né, fazer ali a sua conduta diagnóstica baseada num pensamento seu errado, mas é, de certa forma, comum. O problema é que você não fazer uma reavaliação adequada naquilo tempos depois. Né? O diagnóstico de TDAH pode demorar consultas para fazer. E a pessoa afoita, ela quer sair ali com a chancela. Né? Opa, sou TDAH, qual nível, ou autismo, ou o que for. Quando não é assim que funciona. Não dá. Muitas vezes você fica numa situação limítrofe. A pessoa atende alguns quesitos de TDAH, mas ao mesmo tempo não, você fica na dúvida. Você olha, mas será? E aí você pode abrir mão, o médico que trabalha na área, ele pode abrir mão de fazer o teste terapêutico, que é o uso da medicação, testando, para ver o que vai acontecer com a pessoa. Aí ela, então, com um relatório, com uma minúcia de observação, ela vai ali colocando o que se processou naquele tempo do uso de teste, ali de test drive da medicação. E aí, se teve um benefício ou se não teve, aí sim você fala, opa, é isso. Isso acontece, pode acontecer com TDAH, não só com TDAH. Inclusive, quando você não tem alguns recursos diagnósticos, no caso de, por exemplo, só tem uma infecção do trato urinário, você pode usar um antibiótico mesmo sem ter a confirmação pelo exame de urina, uma ruptura, porque é melhor você tratar do que não tratar. Mas aí isso depende, claro, né, da situação onde o profissional está inserido, e é a parte da arte ali, da profissão. E você conseguir fazer ali o custo-benefício para tomar uma conduta que seja acertada, adequada para a situação. Uhum. E é bem importante isso, principalmente profissionais que entendam, porque, por exemplo, eu acredito muito que sempre é bom procurar um profissional, mas um profissional que entenda desse assunto, porque se você for procurar uma pessoa, por mais profissional que seja, que não entenda desse assunto, você não vai ter aquela segurança, né? E agora eu acho que já está no nosso finalzinho, né? Daqui a pouco aí eu acho que Ah, se encerra o tempo, vou né, ficar Tainá? só para responder as perguntas aqui, que eu acho que tiveram alguns que não foram respondidas, aí eu leio e o senhor vê se já foi respondida. Tá, vai vendo aí que enquanto isso eu vou falar da pseudociência, né? Tá O certo. que é uma complicação muito grande, né? Hoje a gente tem essa facilidade, né? A gente aqui, eu não sei onde você mora, você não sabe onde eu moro, mas estamos tendo contato e espalhando aí conceitos para pessoas, né? E conceitos que ficaram gravados numa live que fica perpetuada até lá se sabe quando, né? Que fica aí nos canais e tudo, onde as pessoas aprendem. E é muito fácil a gente pensar que é a fake news. Então, a pseudociência é a fake news da saúde. A pessoa descobre ou acha que convém dizer que um cristal, que uma reza, que o uso de determinada medicação que a enriquece faz ali algum benefício, os outros e propala, e inventa, e não tem base na ciência,
ela age tão mal quanto um profissional que tem ali um registro, não sabe o que está fazendo e prescreve uma medicação que não tem o conhecimento ou a disposição de aprender sobre, né? Faz mal para a população. Então, você tem que respeitar, e para você respeitar e ter um bom tratamento, você tem que saber que existe uma sequência, que os conhecimentos estão para ser usados e muito se fala hoje na ciência e muito se fala do jeito errado da ciência. Então, defesas de medicação, isso não faz muito sentido quando você pega a ciência seca. E talvez até por esta briga floresça com mais facilidade as curas mágicas para qualquer situação. Então, para TDAH vai aparecer. Se você for no raizeiro, ele vai ter ali uma receita mágica. Para qualquer doença vai ter uma receita mágica que passa por uma cachaça, por uma raiz, por uma erva, um vinho, uma infusão, um aromatizante, né? Você cheira aqui que você vai ter foco. Hoje tem muito isso, dessas coisinhas aí que tem um cheiro muito bom, mas que, né, já pensou, né? Aí a pessoa fala, tem um benefício comercial com aquilo. Pode usar, claro, para se divertir e tudo mais, mas aí, e aí? Qual é o mecanismo de ação? Como é que isso age no cérebro? E se não faz mal, até vá lá, mas faz mal, porque no mínimo você está gastando dinheiro com aquilo e você está mal influenciado, achando que vai ter uma melhora, se engana familiares e tudo. E às vezes faz muito mal porque pessoas usam aí. É muito curioso, né? Tem o caso do autismo, aí não tem muito tempo, que é um alvejante que a pessoa dava para o filho, prometendo para a mãe que o filho ficaria curado. E aí começa a ter descamação do intestino, e começa a ter uma depressão ali de célula sanguínea, e passa mal, e risco de morte, porque a pessoa quer acreditar que existe uma maneira mágica de tratar, que os médicos recusam, porque essa indústria farmacológica e os médicos só querem enriquecer. E aí, muito bem, aí a pessoa vai tomar e vai pagar caro no alvejante para dar para o filho autista, ou vai tomar uma medicação inerte do TDAH, e não vai ter ali o tratamento. Eu vi aqui uma pergunta sobre TDAH. Se existem níveis de TDAH. Repete aí que deu uma falhada. Perguntaram aqui se existem níveis de TDAH. Pois é, né? O critério diagnóstico, ele é baseado numa classificação que vai ali do muito frequentemente ao quase nunca. São 9 perguntas, né, na escala SRS, né, que é uma escala de autorresposta, um formulário, que a própria pessoa quantifica. Então, você veja que há a subjetividade envolvida, né? A pessoa pode pesar a balança mais para um lado, mais para o outro. Por isso que você colocar níveis de TDAH, isso é de uma complicação muito grande. E não há, porque você, se tomar medicação, você resolve, né? Então, você pode dizer isso para retardo. Retardo mental leve, moderado, grave, você pode dizer com base nas funções executivas que a pessoa tem. Você consegue mensurar com testes específicos da neuropsicologia a cognição. Então, isso você consegue ter ali um parâmetro. E ainda assim, muitas vezes falha, né? Tem idade mental de 5 anos. Como assim 5 anos, né? É difícil, a pessoa não faz algumas coisas, mas faz outras, que tem a ver com 5 anos, mas faz outras coisas que são de 10, de 12. Então, é uma forma simplificada, muitas vezes, você classificar. No TDAH, desconheço uma maneira de você falar que o TDAH é grave também, porque quando você medica, você resolve. Seria similar a você falar do diabético, insulino dependente. Olha, a diabética é terrível. Olha, se você tem a diabetes insulino dependente controlada, é uma doença controlada, né? Você se porta ali com o seu pâncreas externo, né, que é o uso da insulina, e ok. Não tem como você dizer que a diabetes é pior, né? Já não funciona mesmo ali o seu pâncreas. Considerando aí dentro da diabetes tipo 1, né, para não fazer aí a confusão com a 2, com a tipulada, né, que é outra mais. Talvez eu tenha complicado um pouco mais na resposta. Aqui é uma pergunta. Qual a diferença da Ritalina lá para o Concerta? Um é cápsula, outro é comprimido. A LA é long action, né? Ela demora, como a gente falou, 8 horas o tempo de ação. Do ponto de vista prático, o Concerta que é uma cápsula
que tem as dosagens de 18, 36 e 54 miligramas, ela tem uma liberação que no estômago tem, né, tanto LA quanto concentra, como se fosse um comprimido dentro do outro, para simplificar, né? Que aí, pelos ácidos ali do estômago, ele vai sendo consumido um determinado tipo de tempo, e quando baixa aquele tempo, começa a atração do outro, como se tivesse vindo encapsulado com uma substância mais difícil de digerir. Então, eles são comparáveis do ponto de vista prático, né? Mas tem esse tempo de ação do Concerta, ele é maior. Próxima pergunta. Qualquer TDAH Na hora que eu falei essa daí, você estava distraída, porque a gente já comentou essa daí. E é assim, você pode pensar em um uso terapêutico da medicação, né, em todo o TDAH. Não tem problema, a gente tem benefício no uso, é porque existem abordagens que a gente não está falando, que com outras medicações, como a tamoxetina, a bupropiona. Então, se você considerar, entre aspas, um TDAH leve, ou um que tenha mais prejuízo do que benefícios com essas duas medicações que a gente mais citou hoje, você pode, então, ainda usar outros recursos medicamentosos, né? Então, por isso que bater assim, com essa objetividade, falar todo TDAH precisa de medicação, de uma forma geral, a gente poderia simplificar e falar que sim, né? Mas, ao mesmo tempo, dá para a gente pensar que não, e aí entra a investigação, a boa observação ali do que vem sendo apresentado pela pessoa, das queixas que ela tem, onde ela quer chegar, né, com a medicação, que ela pode também, com o transtorno dela, e não está ligando para atenção, e por que você quer interferir nisso, né? Uhum. É muito interessante isso. Aqui mais uma pergunta. Existe alguma relação entre o TDAH e traumas psicológicos? Olha, a gente pode fazer relação do TDAH com, inclusive, trauma de nascimento, né? A mãe, usuária de droga, o filho tem mais chance de desenvolver algumas alterações, inclusive TDAH. Então, se você imaginar que o desenvolvimento cerebral ele acontece principalmente na primeira infância, e que você tem ali momentos de poda neuronal, que é quando algumas áreas começam ali a ter uma diminuição de funcionamento, isso acontece há 7 anos, e que tudo isso é construído com relações de apego, envolvimento, figura parental, do pai e da mãe, carinho, afeto, atenção, estímulo, a gente pode dizer que há, sim, uma relação entre TDAH e você ter o desenvolvimento piorado de uma condição. Vale para tudo, né? Quando a pessoa tem ali um suporte, pode falar. Perguntaram aqui qual é o significado da sigla TDAH. Essa você que vai responder. Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Tô certa? Deu uma falhada, então vou repetir. É isso aí, é um transtorno que tem um déficit, que é uma deficiência. Então, o transtorno é algo que incomoda, né? Tem que levar a pessoa ao prejuízo. Então, ela tem um prejuízo por uma deficiência na atenção, que é o déficit de atenção, e hiperatividade. Também cursa com impulsividade, que não vem no nome da doença, né? Em Portugal tem outro nome, não é TDAH, lá tem outro nome. Mas é isso, é a desatenção. Se a gente for pensar, o problema não seria também a desatenção da forma que tem um déficit sempre de atenção, não. Aliás, isso pode levar a erro interpretativo da condição, porque a pessoa ela tem uma atenção para algumas coisas e não tem para outras. Ela não tem para atividade chata, para atividade boa ela fica normal. Então, que déficit de atenção é esse? Então, mas é o nome. E algumas pessoas, como eu falei lá no começo, né, tem a situação que é a combinada, que você tem essas duas apresentações, sua manifesta desatenção e hiperatividade, uma dificuldade de ficar sentado, interrompe os outros na conversa,
fica aí naquela, né? Nem está ouvindo a coisa, já está pensando na próxima pergunta. Mas tem pessoas que não apresentam, né, a hiperatividade, ficam ali mais na desatenção. E o adulto tende a diminuir o componente da hiperatividade e ficar com o de da desatenção. E o interessante é que o TDAH tende, né, a gostar do que é interessante para ele, né? Então, por exemplo, eu posso dizer um pouco por mim. Se eu gosto muito de uma coisa, então eu estudo aquele assunto, me aprofundo. Então, eu gosto daquele assunto, eu vou em cima. Mas, se por acaso eu não gosto de tal assunto, eu já me esquivo o máximo para não chegar perto, para não ter que encarar esse assunto que eu não gosto. Talvez, né? Possa fazer um mecanismo de fuga, né? Mas aí eu vou lhe perguntar: é só o TDAH que se interessa pelos assuntos que são do seu interesse, que lhe dão mais prazer? Ou não são todas as pessoas, né? Não, A gente não. quer fazer o que dá Eu prazer, né? acho que A gente quer fazer. eu acredito que o TDAH faça isso com mais frequência, né? Ah, não sei. Eu acho que o TDAH talvez ele fuja mais das situações onde ele saiba que não vai ter uma recompensa imediata. Pronto, Ele já olha que aí é fugir do que não gosta, né? Porque ele já sabe que aquilo vai dar trabalho, que não vai fazer, daqui a pouco o pai vai brigar, a mãe vai brigar, o professor vai brigar, vai ficar uma porcaria, vai ficar cansativo, então não vou nem começar isso daqui que já estou. Então, ele, por saber que vai ter essa dificuldade, ele não pensa, vou aguentar isso daqui por quantas horas, né? E vou fazer logo isso para acabar logo. Estamos aí com a sua imagem granulada, Tainá. Voltou. eu acho que o TDAH, ele já, tipo, o lado emocional já é tão abalado assim, por não conseguir tal coisa, não consegue tal coisa, que quando ele se vê diante de uma situação difícil, que ele tenha que tomar decisões, que encare consequências, ele já deixa aquilo de lado. Isso, perfeito. É o impacto, né? A pessoa fica como que traumatizada, né? Para que ela vai querer se envolver numa situação que ela já sabe que vai ser onerosa do ponto de vista emocional? Só que o problema é que fazendo isso recorrentemente, ela acaba tendo prejuízo de conhecimento na vida, de inserção social. Por isso, a ideia e a necessidade de você ter esta abordagem que é a multiprofissional, envolvendo não só a medicação, né? Você tem que envolver ali a psicoterapia, especificamente o TCC, que tem estudos balizados, né, para a pessoa aprender quais comportamentos prejudiciais que ela tem, que fazem com que ela funcione pior. Então, o TCC vai dar ali ferramentas, mecanismos de ela achar e se encaixar, se enquadrar, saber onde botou a chave porque tem um padrão, saber como fazer uma atividade que tem um padrão, parar de fazer ali uma atividade que esteja consumindo muito a mente e não produzindo, vai fazer uma atividade física no meio, fica meia hora fazendo ali que não presta, que não tem prazer, né, por melhor dizer, mas que tem que ser feito. E aí você faz ali uma atividade física qualquer para dar uma dopamina no cérebro, faz umas barras, faz umas flexões e volta ali para a sua atividade, que a tendência é você fracionando e fazer mais, senão fica lendo e relendo uma página por 50 minutos sem entender a questão, fica com raiva, larga, vai lá, nunca mais quer voltar para aquilo, e o trabalho tem que ser entregue, e depois não quer ir apresentar, quer faltar o colégio. Por isso, o TCC para explicar que tem como você fazer ajustes comportamentais, que é a parte cognitiva a ser trabalhada, né? A pessoa entendendo que ela tem essa tendência. Pronto. Queria agradecer, né, por todo esse esclarecimento aqui, por ter aceito o convite, que foi maravilhoso a live, super esclarecedor, acho que todo mundo tirou todas as dúvidas, foi um bate-papo bem descontraído, como a gente queria, então foi muito bom, queria agradecer. E para todo mundo, usem esse filtro aqui, ó, eu sou TDAH, para as pessoas que estão nas sombras se revelarem e me marquem e marque o Dr. Cláudio, que eu vou repostar no meu Instagram, quem usar o filtro me marcar. Então, muito Tudo bem. obrigada. Parabéns aí. Ok, parabéns aí pela sua iniciativa em fazer aí programa que leve ao conhecimento às pessoas, né? Isso sempre é bom.
sempre com, né, o cuidado, né, tanto na sua pedagogia quanto, né, nesta internet, né, porque você é uma influenciadora digital e os influenciadores então, podem aí fazer grandes coisas. E o que é muito bom, que é como você está fazendo, continue no seu caminho. Obrigado pelo convite, obrigado, participantes. Vi amigos aqui que eu não vi há algum tempo, o Marlon, o Cristiano, a Celina também passou por aqui. Bom vê-los por aqui. Muito obrigada. Continue bem, Tainá. Obrigada, tchau, tchau e boa noite. Obrigado. Obrigada.